Bom, pessoal, dando continuidade aí ao nosso curso, né, de Administração Financeira e Orçamentária 2, hoje nós vamos falar das etapas para elaboração do planejamento orçamentário. Essa vai ser a primeira parte, né, desse conteúdo, porque é um conteúdo um pouco mais extenso. Lembrando que na aula anterior nós definimos planejamento, né, definimos o que é o planejamento orçamentário, definimos quais são os benefícios, né, do planejamento orçamentário e do orçamento de uma forma geral, né? Quais são os benefícios que ele leva aí para as decisões estratégicas da empresa. E hoje nós vamos entrar um pouquinho mais, né, em como montar esse planejamento orçamentário, certo? Então vamos lá. Primeiro, né, as ações para a elaboração do planejamento, na verdade, para a elaboração do orçamento, tá? Para a elaboração desse orçamento, o primeiro ponto a ser analisado será as condições de planejamento das ações, certo? É quando nós vamos analisar aí a viabilidade através de um plano de ações, né? Quais são as ações que cada setor da empresa deve assumir para que o orçamento ele tenha êxito, tá? Assim, o planejamento das ações a serem implementadas deve ser cumprido para que possamos dar início efetivamente aí à elaboração do orçamento. Ou seja, se cada área da empresa não tiver definido ali um plano de ação para fazer com que o orçamento dos setores específicos seja cumprido, né, você não consegue fazer então um orçamento. Porque o orçamento ele é composto das partes, né, de cada setor tem um mini orçamento, digamos assim, um suborçamento, tá? Esse suborçamento estarão linkados com o orçamento geral. Quando nós agregarmos todos esses pequenos orçamentos, nós vamos ter um orçamento que é o geral e que vai refletir aí os objetivos da empresa. Então, antes de mais nada, é preciso que cada setor da empresa monte o seu plano de ação, certo? E existem também algumas bases para a elaboração, né, do orçamento. No entanto, além do plano de ação que nós falamos anteriormente, a estratégia deve ser definida, né? A estratégia que deve ser definida é o que nós vamos chamar aí das bases para a utilização do orçamento. Então, assim, existem basicamente 6 bases, né, para a estruturação do orçamento. Tá? A primeira base é que define da seguinte forma: a alta administração ela deve estar comprometida com o conceito geral de orçamento, além de compreender perfeitamente as suas implicações e o seu funcionamento. Então, a base principal, né, a base primordial de tudo é que a administração, a alta administração da empresa, ela esteja comprometida. Se ela não estiver comprometida com a ideia, ou digamos assim, com a cultura do orçamento, o orçamento ele não vai avançar, certo? É sob essas bases que vai se sustentar o orçamento, tá? A base 2, né, as características da empresa e o meio em que opera deve ser identificada, tá? E avaliada para que possam ser tomadas as decisões relevantes em relação às características do orçamento. Então, se a gente não conhecer as características tanto interna, né, da empresa quanto o meio em que a empresa opera, ou seja, as características externas, né, e aí vocês vão lembrar lá do curso de Administração Financeira Orçamentária 1, quando vocês viram que a empresa ela não está isolada. Existe um cenário externo que afeta as decisões da empresa e existem fatores internos que afetam também a decisão da empresa. Então é preciso primeiro conhecer as características internas da empresa, tá? E posteriormente conhecer o cenário no qual a empresa opera. Porque a partir daí as decisões
a respeito do orçamento, elas serão decisões que terão aí o impacto que a gente espera, certo? Base 3. Deve haver uma avaliação da estrutura organizacional e de atribuição de responsabilidades administrativas, das alterações que serão necessárias para que o planejamento e o controle sejam eficazes. Então é preciso primeiro entender se a estrutura organizacional da empresa, né, se ela está arrumada de tal forma que possibilite a consecução dos objetivos do orçamento. Se for necessário fazer algum ajuste, promover alguém para uma função de gerência, retirar alguém de uma função e realocar em outra, se isso for necessário, né, tem que ser feito antes mesmo de começar o processo da elaboração aí do orçamento, certo? A base 4, o sistema contábil ele deve ser examinado e reorganizado na medida do necessário, tá? Para que possa ser ajustado às responsabilidades administrativas e possa fornecer dados históricos particularmente úteis para fins de planejamento e avaliação de desempenho. Então, quer dizer, se a contabilidade, que é quem fornece todas as informações que serão utilizadas para as decisões gerenciais, ela não estiver arrumada da forma correta, se necessário organizar, tá? Para que sejam geradas informações que serão extremamente úteis no processo aí de tomada de decisão, no processo de elaboração do orçamento, por exemplo, certo? A base 5, né, deve ser formulada uma política em relação às dimensões de tempo a serem usadas para fins de orçamento. Então, todo orçamento, quando ele é estipulado, é preciso definir um prazo, certo? Um prazo para que as ações lá do plano de ações, tá? Elas sejam executadas, para que as etapas do plano orçamentário sejam executadas, tá? E à medida que nós definimos prazos, né, definimos um tempo, né, nós temos também como avaliar a evolução aí, né, dessas etapas, certo? A base 6 e última base sobre a qual se sustenta a elaboração do orçamento define o seguinte: deve ser estabelecido um programa de educação orçamentária para familiarizar todos os níveis administrativos. É preciso que todos estejam falando a mesma língua, certo? Se existir uma divergência de informação, uma confusão em termos de entendimento a respeito do que é o planejamento orçamentário, da sua importância, vai existir aí uma falha na cultura organizacional. Se existir uma falha ali na cultura, vai ser difícil a implementação, consecução e execução aí do planejamento orçamentário, certo? Períodos do orçamento empresarial. A ação do tempo em nosso estudo é tão fundamental como qualquer base para a organização e execução de planos regimentais para a empresa. Então, o tempo é o bem mais precioso, tá? Então, é preciso ter muito bem estipulado em cronograma todas as etapas para que não haja perda de tempo, para que seja, em caso de uma divergência em termos dos rumos do orçamento, tenha tempo hábil para fazer as correções, certo? O orçamento periódico, né, que é aquele orçamento com uma frequência, sempre ele é avaliado e reajustado com determinada frequência, será o maestro de toda a operação, pois a partir desse momento todas as ações deverão ser conduzidas para ser aceitável ou não, né, da comparação no cumprimento de metas a serem adotadas pelo sistema. Então, o orçamento periódico, à medida em que é possível fazer algumas avaliações, as decisões, antes de serem implementadas, né, elas podem ser avaliadas e aí comparadas com outras decisões e verificar se é uma decisão aceitável, ou seja, vai trazer um resultado positivo em termos da aplicação do orçamento, né, ou se ela vai ser
um procedimento que não vai trazer o resultado esperado. Então, um orçamento periódico ele te dá essa facilidade. E aí, definindo um pouquinho melhor o conceito de orçamento periódico, ele vai envolver, na verdade, a seleção de uma combinação definida de períodos para os planos de resultados a curto e longo prazo. Então, como eu falei para vocês, o orçamento periódico ele vai trazer a possibilidade, né, de fazer esse controle, né, essa seleção constante, né, dos resultados, tanto de curto quanto de longo prazo. Os períodos normalmente escolhidos, né, são períodos de 5 anos, sendo a escolha de um ano, né, baseado no exercício fiscal usado aí pela empresa para fim de apresentação das demonstrações financeiras. Tá? Costuma-se ainda subdividir o período das demonstrações em trimestrais. Isso vai facilitar, gente, a análise anual, né, além de criar parâmetros de acompanhamento. Como eu falei, à medida que a gente conseguir quebrar um orçamento que é de 12 meses em períodos de 3 meses, a cada 3 meses nós vamos poder avaliar a evolução do planejamento, né, do planejamento orçamentário. Essa avaliação vai nos dizer, né, se devemos continuar naquele sentido que nós estamos continuando, né, que nós estamos caminhando, ou se vai ser necessário mudar alguma estratégia para ajustar e alinhar os rumos do planejamento orçamentário de acordo com os objetivos definidos, que em geral são os objetivos estratégicos da empresa, certo? Então, é essencial, né, o uso, né, desse orçamento periódico quando se acredita que planos realistas somente podem ser feitos, né, para curtos períodos de tempo e é desejável ou necessário replanejar ou refazer as projeções continuamente por força das circunstâncias, como eu falei para vocês, né? Então é preciso, ou melhor, a vantagem desse tipo de orçamento é justamente essa flexibilidade que ele nos dá, né? De poder avaliar em curtos períodos de tempo e fazer os ajustes que forem necessários, tá? O procedimento normalmente utilizado de acordo com esse método é preparar um plano de resultados a cada 6 meses, tá? Ou até mesmo anual, que será revisado e reprojetado mensalmente, mediante o abandono progressivo do mês encerrado e adição de um período, né, futuro equivalente. Então, assim, lembre-se que, em geral, esse tipo de orçamento trabalha com horizonte de 5 anos. Tá? Então, quando nós trabalhamos com horizonte de 5 anos, nós podemos fazer as avaliações semestrais e fazer as correções anuais, né? Ou melhor, fazer as correções a cada mês, tá? E no final do ano, que é completa o segundo semestre, fazer uma nova avaliação, se for necessário fazer novos ajustes. E quais são os benefícios do orçamento? Tá? Os benefícios do orçamento podem ser resumidos como um sincronismo dos departamentos da empresa. Então veja que ele vai sincronizar as decisões dos departamentos em prol de um objetivo que é o objetivo estratégico da empresa, tá? Além desses departamentos, setores também. Então permite, na verdade, a sustentação de a sustentação da base de todo o sistema, né? E vai permitir também a obtenção de dados fiéis e a disposição instantânea, tá? Então, sempre que for necessário fazer uma avaliação, uma análise, você vai ter dados. E como todos os departamentos e setores da empresa estarão sincronizados, ou seja, trabalhando na mesma sintonia, em prol do objetivo estratégico da empresa, né, é mais fácil de você obter dados que refletem, em última instância, a realidade da empresa naquele momento. Então, esse é o principal objetivo aí, na verdade, o principal benefício do orçamento, tá? E aí vamos definir mais 3 benefícios do orçamento. O primeiro deles, né, o orçamento formalizando suas responsabilidades, né,
pelo planejamento, ele vai obrigar os administradores a pensar à frente, sem, contudo, ter o receio de errar, impedindo ações de sucesso, certo? Então, na verdade, ele vai balizar aí as decisões dos administradores, tá? O orçamento também estabelece expectativas definitivas, que são a melhor base para a avaliação do desempenho posterior. Então, ele vai dar também o norte, né? À medida que você tem estratégias ali dentro do orçamento e, além disso, você tem também, né, os dados que vão permitir a gente fazer uma avaliação do desempenho, né, dos resultados que estão sendo alcançados, o orçamento acaba trazendo essa vantagem também. Além disso, o orçamento ajuda os administradores a coordenarem seus esforços, tá? De forma que os objetivos da organização como um todo se harmonizem com os objetivos das partes. Então perceba como o orçamento ele tem um poder de união incrível, né? Porque na medida em que cada setor da empresa tem um orçamento e tem ali o seu plano de ação para atingir aquele objetivo definido dentro do orçamento setorial, né? E esse orçamento setorial está linkado entre cada um dos setores, né? E está sendo controlado pela alta administração da empresa, que está pensando e gerindo as informações estratégicas e tomando as decisões ali, que são decisões relevantes para a empresa. Então, na verdade, você vai harmonizar os objetivos da empresa com os objetivos individuais. Aí você pensa da seguinte forma: se não existisse um orçamento e as empresas estivessem trabalhando, cada diretoria fazendo a sua atividade, mandando informações para a gestão, mas não existe, lá na gestão que você teria que fazer um filtro e tentar encontrar um link aí entre as ações de cada departamento, certo? Na medida em que você segue estratégias que são definidas dentro do orçamento, acaba permitindo e facilitando aí, né, esse processo de harmonizar os objetivos, certo? Então vamos lá. Tipos de orçamento, né? O primeiro tipo de orçamento que nós vamos falar aqui é o orçamento estático. O orçamento ele é considerado estático quando a administração do sistema, né, não permite nenhuma alteração nas peças orçamentárias. Pensa da seguinte forma: foi feita uma projeção, foi definido alguns objetivos e definiu-se que os resultados esperados seriam X, certo? Só que aí no meio do processo identificou-se que algo não havia sido mapeado durante a elaboração do orçamento, tá? E naquele momento seria necessário fazer alguns ajustes para que o orçamento ele seja reconduzido para aquele objetivo projetado inicialmente. No caso de um orçamento estático, ele não dá essa possibilidade do ajuste de rumos. Nessa circunstância aqui, acaba que o orçamento ele é ignorado, porque ele não dá margem para as correções, certo? E a empresa ou os administradores eles começam a trabalhar sem um norte em termos de orçamento, tá? Então, o orçamento estático ele é muito enrijecido, ele não permite, né, que a administração faça as alterações aí nas peças orçamentárias, tá? Então, além disso, o orçamento estático ele mostra os resultados esperados de um centro de responsabilidade para apenas um nível de atividade. Então ele está muito concentrado ali em um nível de atividade específico, tá? Uma vez que o orçamento ele é determinado, ele não muda, mesmo que mude a atividade, certo? E aqui, gente, eu trouxe um exemplo para vocês entenderem que basicamente, quando é feito dentro desse orçamento, né, estabelece aqui um conjunto de custos, né, de despesas que são fixas dentro desse orçamento aí, tá? Então veja o seguinte: se o salário de supervisão sofrer alguma alteração, se o custo da energia elétrica aumentar, se o custo da mão de obra reduzir ou aumentar, tudo isso
vai causar um efeito aqui nesse saldo de 60 mil, né, que é o saldo projetado em termos de custo para esse departamento aqui específico, tá? Então, assim, se houver essas alterações, por exemplo, o custo de energia, né, vamos supor que o governo definiu uma lei que permitiu às concessionárias de energia elétrica ajustar as tarifas base, né, que são cobradas ali das empresas das pessoas físicas. E esse ajuste para cima das tarifas vai fazer com que o preço base da tarifa aumente e, portanto, o custo de energia que inicialmente foi estimado em 5 mil para essa empresa aqui, ele aumente para 10 mil. Obviamente que isso vai desviar por completo aqui do custo que foi projetado para aquele departamento, dentro do orçamento. Então, assim, aí o que seria necessário fazer? Ajustar esses custos, certo? Esse total de custos, para que o orçamento ele pudesse continuar sendo utilizado, certo? Só que no caso de um orçamento estático, nós não temos essa possibilidade, tá? Orçamento flexível, que na verdade esse orçamento aqui ele vem justamente para quebrar aquilo que no orçamento estático não existia, que era a impossibilidade dos ajustes. Esse orçamento aqui ele já vai dar para a gente a possibilidade de fazer os ajustes, certo? Então esses aqui são úteis para estimar e controlar os custos de fabricação e as despesas operacionais, tá? Em vez de um único número, determina o volume, né? Determina. Aí tem um erro de português, tá? A gente precisa corrigir depois. Em vez de um único número, determina o volume de produção ou vendas, o volume de atividade setorial. A empresa admite uma faixa de nível de atividades, né? Em que tendencialmente se situarão tais volumes de produção ou vendas, certo? Então, na verdade, o orçamento flexível ele é um conjunto de orçamentos que pode ser ajustado a qualquer nível de atividade, tá? Então, a base para a elaboração do orçamento flexível é a perfeita distinção entre custos fixos e variáveis. Veja que no exemplo anterior nós tínhamos basicamente custos fixos o tempo todo, tá? Aqui nós temos custos fixos e custos variáveis. Então, mantivemos o orçamento estático e adicionamos o custo variável, né? Que aí permite justamente essas variações nos custos da empresa, tá? Então, os custos variáveis seguirão o volume de atividade, porque imagine, se lá no orçamento anterior que eu havia apresentado, o custo de energia elétrica era de 5 mil, suponhamos que para a empresa produzindo uma quantidade de 100 mil unidades aí de um produto qualquer, se ela tivesse uma demanda extra e resolvesse produzir 150 ou 200 mil unidades, obviamente o custo de energia também aumentaria. E isso não estava estipulado ali, não daria margem aí para fazer essas alterações, certo? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem, né, de um orçamento flexível. Que aí nós temos aqui, ó, nessa parte superior, né, nível de atividade em unidades. Aqui na parte superior de vendas, nós temos justamente os componentes que são variáveis, certo? Então aí é onde está a flexibilidade desse orçamento. E na parte de baixo, abaixo de margem de contribuição, nós temos o orçamento, gastos mensais. Nessa parte aqui, né, nós temos os custos fixos, a parte mais estática, tá? Mas aqui na parte de cima eu tenho uma certa flexibilidade, porque eu posso aumentar minha produção e isso, né, ter uma variação nas minhas despesas, né? E tudo isso eu consigo considerar dentro do orçamento quando ele é flexível. E aqui ele permite, né, em última instância, que as instâncias consigam fazer alterações aí nas peças orçamentárias, certo? Orçamento ajustado. O conceito de orçamento ajustado, né,
é derivado do orçamento flexível. Então, o orçamento ajustado é o conjunto, né? Na verdade, ele é um segundo orçamento que passa a vigorar quando se modifica o volume ou nível de atividade inicialmente planejado. Então, quer dizer, é a flexibilidade do orçamento flexível. Então, assim, o que seria esse orçamento ajustado? Quando houve uma alteração no arranjo produtivo e alterou a quantidade que a empresa produziu e, consequentemente, mudou ali a estrutura do orçamento estipulado, então, quando nós fizermos um novo orçamento, considerando esse ajuste, nós teremos aí, né, um orçamento ajustado. Ele é ajustado porque ele partiu daquele orçamento flexível, houve uma alteração naquele orçamento que foi necessário fazer um ajuste, tá? Então esse ajuste ele vem para um orçamento que nós chamamos orçamento ajustado. E aí tem outros dois tipos aqui também, né? O orçamento budget e o forecast. Essa terminologia, na verdade, a terminologia budget é uma terminologia inglesa, tá? E mais utilizada entre as empresas transnacionais. E, em última instância, ele vai referir-se basicamente ao orçamento dentro do conceito de estático, tá? Então, aqui é uma outra terminologia para o orçamento estático. A terminologia forecast já é utilizada, né, para o conceito de projeções. Quando nós vamos fazer uma projeção, nós podemos utilizar esse conceito, certo? É muito comum nas empresas transnacionais chamar também de forecast a soma dos dados reais mensais da empresa, já acontecido no período, mais os dados restantes aí para o orçamento se cumprir, certo? A empresa inicialmente ela projetou um orçamento, aí quando chegou em determinado período do ano, mês 6, junho, né, aí falta mais 6 meses para completar o ano, né, e fechar um período. E aí o que as empresas internacionais chamam de forecast? É olhar esses dados reais, os dados até o mês 6, e somar com aquilo que foi projetado para o restante do ano. E aí chamar isso de uma projeção, né? Um forecast. E aí existem duas derivações, né, dos dois conceitos de budcast e forecast que nós definimos anteriormente. É o ruling budgeting, que aí são conceitos, né, e o ruling forecast, que são conceitos recentes sobre o orçamento, tá? Sempre com o objetivo de tornar esse instrumento de planejamento e controle flexível e retirar dele o aspecto mais estático. Então, aqui são estruturas que vão flexibilizar aquele orçamento estático, né? Fundamentalmente, sobre esses dois conceitos, a cada período em que o orçamento ou projeção é realizado, orça-se ou projeta-se mais um período para o futuro, tá? Por exemplo, vamos supor que a empresa está nesse momento nós estamos no mês de abril, certo? Então a empresa tinha um orçamento projetado de 12 meses, tá? Começado em janeiro, terminado em dezembro. Janeiro de 2020, terminado em dezembro de 2020. Só que já estamos em abril. Então esses 3 meses anteriores já se foram, nós estamos no quarto mês, então a empresa começa a projetar meses do ano seguinte, para sempre estar com um orçamento de 12 meses. Então perceba, ela começa a fazer essa projeção ali, né? O orçamento de abril, né? Ela vai orçar até março do ano que vem, para fechar os 12 meses, certo? As desvantagens são de ordem operacional, pois fazer orçamentos mensais exige, né, o ativamento de quase todo o processo orçamentário, né? Exige basicamente que toda organização esteja todo mês se envolvendo com o processo de elaboração orçamentária para os 12 meses. Então, a única desvantagem dessa estrutura de você cumprir um mês, projeta um mês para frente, cumprir um mês, projeta outro mês para frente, cumprir um mês, projeta outro mês para frente,
é que existe a necessidade de fazer um planejamento orçamentário todos os meses. Então, todos os meses vai exigir da organização, né, na verdade, da administração, que faça todo mês esse planejamento, tá? E aí, etapas da elaboração do orçamento. Então, para elaborar um orçamento, né, para elaboração do orçamento, em primeiro ponto, né, o primeiro ponto a ser analisado são as condições de planejamento das ações, certo? Aquele slide anterior a gente já havia falado, tá? Depois fazer essa correção também. Aí as etapas, efetivamente, para elaboração do orçamento, nós temos estabelecer a missão, primeira etapa, tem que estabelecer a missão e os objetivos corporativos, tá? Antes de mais nada, a missão é o objetivo fim da empresa. Qual é a missão que a empresa deseja alcançar? E, para atingir essa missão, ela precisa definir alguns objetivos estratégicos. São entrepostos que vão conduzi-la até a missão final aí, né? A missão que é a missão objetivo da empresa, certo? Então é preciso deixar isso muito bem claro. Lembre-se que a todo momento nós estamos falando que na hora de definir, né, os orçamentos, é preciso que esses orçamentos eles estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Então eles têm que estar alinhados com a missão e os objetivos corporativos, certo? Além disso, é preciso estruturar a assunção ambientais, tá, a partir destas e determinar o fator limitante. Normalmente a gente vai definir com o fator limitante vendas, né? E é possível também que em determinados empreendimentos o fator limitante seja a produção ou exploração de algum tipo de produto, tá? Em geral, né, o fator que é limitante é o fator de vendas. A empresa define ali como o objetivo, tá? Além disso, uma outra etapa aqui do planejamento orçamentário ou do orçamento, né, é elaborar o orçamento a partir da função restritiva do fator limitante. Então é preciso ter bem claro esse fator limitante e aí você vai elaborar todo o orçamento a partir, né, da visão desse objetivo, né, que é esse fator limitante aí, tá? A etapa 4 é elaborar os outros orçamentos, coordenando-os com o fator limitante e os objetivos corporativos. Então, observe, primeiro nós definimos um orçamento mais geral, que é um orçamento que nós vamos chamar de orçamentos mestres, tá? Esse orçamento mestre está totalmente linkado ali com os objetivos e a missão da empresa. A partir dali, nós vamos coordenar, na verdade, a administração vai coordenar, né, toda a parte de elaboração dos orçamentos menores, que estarão linkados com esse orçamento maior, tá? Depois disso, vai sintetizar todos os orçamentos para produzir o orçamento mais geral. O orçamento aí geralzão da empresa, tá? E tem que rever o orçamento mestre à luz dos objetivos corporativos. Como eu falei, tem que estar sempre linkado aí com os objetivos corporativos da empresa. Na etapa 7, aceitar o orçamento mestre ou, se este não está de acordo com os objetivos corporativos, volta para o passo 2 e começa a refazer todo o processo, certo? Então, monitorar os resultados reais contra os resultados orçados e reportar as variações. Então, é preciso a todo instante estar acompanhando aquilo que foi projetado com aquilo que está de fato ocorrendo, tá? E, se for necessário, fazer os ajustes e reportar também esses desvios em relação aos objetivos, né, para os demais envolvidos aí com o processo, tá? Na etapa 9 da elaboração, né, como resultado das variações, tomar ações corretivas para eliminar essas variações, porque o melhor dos mundos, ou o mundo mais idealizado, é que o orçamento ele consiga refletir a realidade, mas isso é muito difícil, certo?
Então, mas se existir variações, né, como na maioria dos casos ocorre, eu preciso tomar algumas ações corretivas para fazer as correções que sejam necessárias, tá? E além disso, né, como resultado dessas variações apontadas aqui no ponto 8, revisar os orçamentos MES ou subsidiários para acomodar também aí essas variações, certo? Então, basicamente, gente, nós falamos aí, né, das etapas para a elaboração de um planejamento orçamentário, tá? Falamos também de alguns tipos de orçamento que existe, as bases, né, sobre as quais se sustenta todo o processo de elaboração do orçamento, tá? E basicamente nós utilizamos aí para montar esse material o capítulo 3 do Clovis, né? Então, como sempre, recomendo que vocês leiam o que está sendo recomendado nas referências, tá? Porque é importante para que vocês se aprofundem cada vez mais aí no conteúdo. E na próxima aula nós daremos continuidade aí nessa parte dos orçamentos, certo?